colapso do eixo e vitória dos aliados, 1945. Destruição nas ruas de Berlim, em 1945, logo após o fim do conflito. Em 16 de dezembro de 1944, a Alemanha tentou sua última e desesperada medida para obter sucesso na frente ocidental, usando a maior parte das suas reservas restantes para lançar uma grande contraofensiva nas Ardenas para tentar dividir os aliados ocidentais, cercar grandes porções de tropas aliadas e tomar a sua porta de alimentação primária na Antuérpia, com o objetivo de levar a uma solução política em janeiro. A ofensiva tinha sido repelida sem cumprir os seus objetivos estratégicos na Itália. Os aliados ocidentais ficaram no impasse na linha defensiva alemã. Em meados de janeiro de 1945, os soviéticos atacaram na Polônia, movendo-se do Vístula ao rio Oder, na Alemanha, e invadiram a Prússia Oriental. Em 4 de fevereiro, os líderes norte-americanos, britânicos e soviéticos se encontraram na Conferência de Alta. Eles concordaram com a ocupação da Alemanha no pós-guerra e sobre quando a União Soviética iria se juntar à guerra contra o Japão. Em fevereiro, os soviéticos invadiram a Silésia e a Pomerânia, enquanto aliados ocidentais entraram na Alemanha Ocidental e aproximaram do rio Reno. Em março, os aliados ocidentais atravessaram o norte do Reino e o sul do Ruhr, cercando o grupo de exércitos alemão, enquanto os soviéticos avançaram para Viena. No início de abril, os aliados ocidentais finalmente avançaram na Itália e atravessaram a Alemanha Ocidental, enquanto as forças soviéticas invadiram Berlim no final de abril. As duas forças encontraram-se no rio Elba em 25 de abril. Em 30 de abril de 1945, o Reichstag foi capturado, simbolizando a derrota militar do Terceiro Reich. Várias mudanças de liderança ocorreram durante este período. Em 12 de abril, o então presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, morreu e foi sucedido por Harry Truman. Benito Mussolini foi morto por partisans italianos em 28 de abril. 2 dias depois, Hitler cometeu suicídio, supostamente, e foi sucedido pelo grande almirante Carlo Dönitz. Na Itália, a rendição assinada em 29 de abril pelo comando das forças alemãs naquele país, se efetivou em 2 de maio. O Tratado de Rendição Alemão foi assinado em 7 de maio em Reims e ratificado em 8 de maio em Berlim. O grupo de exército centro-alemão resistiu em Praga até o dia 11 de maio. No Pacífico, as forças estadunidenses, acompanhadas por forças da Comunidade das Filipinas, avançaram no território filipino, tomando Leyte até o final de abril de 1945. Eles desembarcaram em Luzon em janeiro de 1945 e ocuparam Manila em março, deixando-a em ruínas. Combates continuaram em Luzon, Mindanao e em outras ilhas das Filipinas até o final da guerra. Em maio de 1945, tropas australianas aterraram em Bornéu. Forças britânicas, estadunidenses e chinesas derrotaram os japoneses no norte da Birmânia em março e os britânicos chegaram a Yangon em 3 de maio. Forças estadunidenses também chegam ao Japão, tomando Iwo Jima em março e Okinawa até o final de junho. Bombardeiros estadunidenses destroem as cidades japonesas e submarinos bloqueiam as importações do país. Em 11 de julho, os líderes aliados se reuniram em Potsdam, na Alemanha. Lá eles confirmam acordos anteriores sobre a Alemanha e reiteram a exigência de rendição incondicional de todas as forças japonesas, especificamente afirmando que a alternativa para o Japão é a rápida e total destruição. Durante esta conferência, o Reino Unido realizou a sua eleição geral e Clement Attlee substitui Churchill como primeiro-ministro. Como o Japão continuou a ignorar os termos de Potsdam, os Estados Unidos lançam bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em agosto. Entre as duas bombas, os soviéticos, em conformidade com o Acordo de Yalta, invadem a Manchúria, dominada pelos japoneses, e rapidamente derrotam o exército de Gomindong, que era a principal força de combate japonesa. O Exército Vermelho também captura a ilha Sakhalina e as Ilhas Kurilas.
Em 15 de agosto de 1945 o Japão se rende, sendo os documentos de rendição finalmente assinados a bordo do convés do navio de guerra americano Missouri em 2 de setembro de 1945, o que pôs fim à guerra. Consequências e impactos. Vídeo feito pela Força Aérea dos Estados Unidos que mostra Berlim em ruínas em 1945. Os aliados estabeleceram administrações de ocupação na Áustria e na Alemanha. O primeiro se tornou um estado neutro, não alinhado com qualquer bloco político. O último foi dividido em zonas de ocupação ocidentais e orientais controlada pelos aliados ocidentais e pela União Soviética, respectivamente. Um programa de desnazificação da Alemanha levou à condenação de criminosos de guerra nazistas e à remoção de ex-nazistas do poder, ainda que esta política tenha se alterado para a anistia e a reintegração dos ex-nazistas na sociedade da Alemanha Ocidental. A Alemanha perdeu um quarto dos seus territórios pré-guerra, em 1937. Os territórios orientais, Silésia, Neumark e a maior parte da Pomerânia, foram assumidos pela Polônia. A Prússia Oriental foi dividida entre a Polônia e a União Soviética, seguida pela expulsão de 9 milhões de alemães dessas províncias, bem como de 3 milhões de alemães dos Sudetos, na Tchecoslováquia, para a Alemanha. Na década de 1950, 1 em cada 5 habitantes da Alemanha Ocidental era um refugiado do leste. A União Soviética também assumiu as províncias polonesas a leste da linha Curzon, das quais 2 milhões de poloneses foram expulsos, leste da Romênia, e parte do leste da Finlândia e 3 países bálticos. Em um esforço para manter a paz, os aliados formaram a Organização das Nações Unidas, ONU, que oficialmente passou a existir em 24 de outubro de 1945, e aprovaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, como um padrão comum para todos os Estados-membros. A aliança entre os aliados ocidentais e a União Soviética havia começado a deteriorar-se ainda antes da guerra. A Alemanha havia sido dividida de facto em 2 estados independentes, a República Federal da Alemanha e a República Democrática Alemã. Foram criados dentro das fronteiras das zonas de ocupação dos aliados e dos soviéticos, respectivamente. O resto da Europa também foi dividido em esferas de influência ocidentais e soviéticas. A maioria dos países europeus orientais e centrais ficaram sob a esfera soviética, o que levou à criação de regimes comunistas, com o apoio total ou parcial das autoridades soviéticas de ocupação. Como resultado, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Albânia e a Alemanha Oriental tornaram estados satélite dos soviéticos. A Iugoslávia comunista realizou uma política totalmente independente, o que causou tensão com a União Soviética. Impérios coloniais em 1945. Com o fim da guerra, conflitos de libertação nacional se espalharam pelo mundo, levando à criação de Israel e à descolonização da Ásia e da África. Zonas ocupadas pelos aliados na Alemanha e na Áustria no pós-guerra. A divisão pós-guerra do mundo foi formalizada por 2 alianças militares internacionais: a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, liderada pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. O longo período de tensões políticas e militares proveniente da concorrência entre esses 2 grupos, a Guerra Fria, seria acompanhado de uma corrida armamentista sem precedentes e guerras por procuração. Na Ásia, os Estados Unidos ocuparam o Japão e administraram as antigas ilhas japonesas no Pacífico Ocidental, enquanto os soviéticos anexaram a ilha Sakhalina e as ilhas Kurilas. A Coreia, anteriormente sob o domínio japonês, foi dividida e ocupada pelos Estados Unidos no sul e pela União Soviética no norte entre 1945 e 1948. Repúblicas separadas então surgiram em ambos os lados do paralelo 38 em 1948, cada uma afirmando ser o governo legítimo de toda a Coreia, o que levou à Guerra da Coreia na China. Forças nacionalistas e comunistas retomaram a guerra civil em junho de 1946.
As forças comunistas foram vitoriosas e estabeleceram a República Popular da China no continente, enquanto as forças nacionalistas refugiaram na ilha de Taiwan em 1949 e fundaram a República da China no Oriente Médio. A rejeição árabe ao plano de partilha da Palestina da ONU e a criação de Israel marcou a escalada do conflito árabe-israelense. Enquanto as potências coloniais europeias tentaram reter parte ou a totalidade de seus impérios coloniais, a sua perda de prestígio e de recursos durante a guerra fracassou seus objetivos, levando à descolonização da Ásia e da África. A economia mundial sofreu muito com a guerra, embora os participantes da Segunda Guerra Mundial tenham sido afetados de forma diferente. Os Estados Unidos emergiram muito mais ricos do que qualquer outra nação. No país aconteceu o Baby Boom e em 1950 seu produto interno bruto, PIB, per capita era maior do que o de qualquer outra potência, e isso levou a dominar a economia mundial. O Reino Unido e os Estados Unidos implementaram uma política de desarmamento industrial na Alemanha Ocidental entre os anos de 1945 e 1948. Devido à interdependência do comércio internacional, este levou à estagnação da economia europeia e o atraso, em vários anos, da recuperação do continente. A recuperação começou com a reforma monetária de meados de 1948 na Alemanha Ocidental e foi acelerada pela liberalização da política econômica europeia. E o Plano Marshall, 1948-1951, causou tanto direta quanto indiretamente. A recuperação pós-1948 da Alemanha Ocidental foi chamada de milagre econômico alemão. Além disso, as economias italiana e francesa também se recuperaram. Em contrapartida, o Reino Unido estava em um estado de ruína econômica e entrou em um relativo declínio econômico contínuo ao longo de décadas. A União Soviética, apesar dos enormes prejuízos humanos e materiais, também experimentou um rápido aumento da produção no pós-guerra imediato. O Japão passou por um crescimento econômico incrivelmente rápido, tornando uma das economias mais poderosas do mundo na década de 80. A China voltou à sua produção industrial de pré-guerra em 1952.